Hoje é dia 27 do nosso programa Leveza em Fluxo e hoje eu trouxe um autor, claro, muito importante para o nosso fluxo de transformação, que é o Chopra. Então eu quero destacar aqui, na verdade compartilhar algum comentário aqui sobre um trechinho de uma das obras dele que eu acho muito interessante. O tema é transformação, né? Então é um tema que a gente tem falado aqui desde o primeiro dia do Leveza em Fluxo, que o Leveza em Fluxo não é um programa simplesmente de emagrecimento, mas é um programa de transformação, né? Transformação da saúde, mente e corpo por completo. E a ideia de transformação, né? O que significa a transformação pessoal, é o que a gente vai conversar hoje aqui, utilizando um pouquinho desse autor tão legal aqui. Então, o Chopra vai colocar assim, né? O que significa transformação pessoal? Então ele coloca que, apesar das pessoas resistirem tanto em mudar, e é verdade, né? Porque a gente acaba ficando preso em crença, em medo, em preconceitos, em hábitos que não tem nenhuma razão racional, mas a gente arranja justificativa para esses hábitos, né? Ele coloca que na nossa experiência diária, nós somos seres em transformação. E ele dá exemplos disso. Que exemplos são esses? Então ele diz, quando você pensa, o seu silêncio mental transforma-se numa voz na sua cabeça. Quando você enxerga um objeto, sinais elétricos que são invisíveis, né, no interior do cérebro, transformam esse objeto em cores e formas. O sentido da visão, né, capta minúsculos pontos que individualmente não se movem, mas que na mente se transformam em um mundo movimentado, como nos filmes, né, como se fosse uma sequência de imagens imóveis projetadas em velocidade. Outro ponto que ele destaca aqui é diante de uma ameaça inesperada, que o equilíbrio do corpo em repouso ele é prontamente transformado num estado de luta ou fuga, né? E aí é legal porque ele termina os apontamentos, né, os destaques dele falando sobre a frase "eu te amo". Dita por uma pessoa certa no momento certo, ela provoca uma transformação psicológica conhecida como estar apaixonado. E aí ele vai destacar assim, bom, nenhuma dessas experiências ela acontece por meio de uma mudança lenta e gradual. Embora muitas vezes a gente utilize a ideia do gradual para fazer, né, essas mudanças, incorporar novas rotinas e etc., ele chama atenção para que essa ideia mesmo do lento e do gradual, ela é algo que a gente faz para poupar a gente mesmo, ou seja, para dialogar com a gente mesmo. Por quê? Porque as alterações súbitas, elas transformam a gente, elas tiram a gente de um estado, melhor dizendo, e colocam a gente em um estado completamente diferente e que não é necessário, na verdade, um tempo tão longo para que isso aconteça. Muitas vezes, sabe aquela sensação assim do clique? Às vezes é um clique que te tira desse estado e te coloca em outro. E aí ele questiona, então, por que será que a transformação parece ser algo tão raro e tão distante diante da gente? E a resposta, na verdade, está relacionada com as atitudes diante de determinada mudança. Então, claro que a nossa sociedade ela está organizada para um conformismo, né? Para a rotina, para as convenções, que a gente é pressionado a ser todo mundo meio igual, não ser muito diferente. Mas isso não vai alterar o fato de que a gente está rodeado por transformações na natureza. E mais do que isso, o cérebro humano não poderia transformar os sinais brutos recebidos pelos 5 sentidos em imagens tridimensionais se a gente não tivesse essa capacidade de transformação imediata. Então, ele traz uma moral da história, entre aspas, que é a moral da história que eu quero compartilhar com você hoje, nesse nosso penúltimo dia de papo diário, que é a seguinte. Ele diz, a lição aqui é aceitar que a transformação está sempre a seu alcance e não exige de você nenhum esforço ou sacrifício. Então, a gente conversou bastante aqui até o dia de hoje, nesses 27 dias, todos os dias. Eu apresentei muitas ferramentas aqui na nossa conversa diária, mais ainda para quem está dentro do programa Leveza em Fluxo. E eu quero que você saia daqui hoje com algo muito, muito, muito claro, assim. É só uma questão de você decidir. Eu decido pela transformação. Então, bora lá, que ninguém te segura. Com carinho, Van.